Quais os motivos que levam uma pessoa que tem aceitado a mensagem e depois de um tempo sai ou volta para o mundo ou para o sistema religioso de onde tinha saído? Amados e preciosos ouvintes, com esta pergunta eu quero falar sobre os motivos, alguns dos muitos motivos que levam uma pessoa a deixar a palavra, virar as costas para Deus, não fazer nenhum caso dela e, no entanto, esta pessoa dá a entender, mostra-nos que jamais compreendeu a mensagem e que jamais entendeu e a compreendeu e soube do significado dela para esta última era, para esta última geração. É comum esse entra e sai de muitos crentes nos quais demonstram não existir nenhuma permanência de fé e revelação na palavra revelada do dia em que nós estamos vivendo. Isso por causa da eleição e predestinação. Pois não fazendo a eleição para que seja firme, revelam, portanto, a incredulidade e manifesta logo depois um demônio da dúvida quanto àquilo que Deus está fazendo. Expressões bíblicas como "eu sei em quem tenho crido", "cri, por isso falei", essas expressões são válidas somente para crentes revelados e não alguém que diz que creu ou aceitou e diz estar convencido ou tido uma simpatia pela mensagem, pelo fato de pregar contra o pecado e, no entanto, tem uma atitude contrária naquilo que diz ter crido ou aceitado. Muitas pessoas já revelaram que apenas veio para a mensagem. Eu estou falando daquelas que saíram por gostar da mensagem, pela maneira que é pregada, dos hinos cantados, dos louvores, da ordem da igreja, mas, no entanto, lá no fundo não tinha nenhuma revelação, não tinha nenhuma identidade com a revelação. Vamos observar, por exemplo, vamos ver alguns motivos que levam ou que levaram pessoas que andaram certo tempo na mensagem, tomaram santa ceia correta, com pão asmo e vinho e lava-pés, foram batizados corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo, ouviram mensagens. Em primeiro lugar de tudo é a falta de eleição. Em segundo lugar, foi predestinado a quê e a quem e a que ponto. Terceiro lugar, não pode vir se Deus não o trouxer. E também nem pode ficar se não tem revelação. Quarto lugar, o entendimento aberto deve crer em toda a palavra e não crer somente em partes da palavra como batismo, santa ceia, pão asmo, lava-pés, mulher não pregadora, não crê na Trindade. Quinto lugar, nunca teve certeza de que o profeta William Marion Branham seja o profeta para esta era. Sexto lugar, sempre duvidou da mensagem. Sétimo lugar, nunca concordou em mencionar sempre o nome do profeta na pregação. Oitavo lugar, a verdade sempre fere, pois não suporta a sã doutrina, pois querem viver de qualquer maneira como que viviam dentro de uma denominação. Nono lugar, nunca deixou de ser um religioso ou uma religiosa, pois o hálito da denominação ainda predomina naquele ou naquela indivíduo. Décimo lugar,
sempre faltoso nos cultos, sem responsabilidade cristã, tais como cultuar, tomar a ceia, dizimar, ler as mensagens e etc. 11º lugar, sempre ficou indiferente quanto aos quadros pendurados na igreja, tais como a coluna de fogo, a nuvem, a pirâmide, a estatura do varão perfeito, as 7 eras da igreja. 12º lugar, sempre deram ouvido ao diabo ao ouvir de pessoas incrédulas nas quais dizem que cremos no homem ou que adoramos esse homem. 13º lugar, não aceita muito a ideia de condenarmos o sistema religioso, pensando que falamos e estamos condenando as pessoas que estão ali dentro. Não entenderam nada. 14º lugar, não aceitam o plano de Deus de ter no mundo um mundo hoje com quase 7 bilhões ou mais de pessoas no mundo e apenas um homem, um profeta, um homem somente com a mensagem profética para o mundo inteiro, assim como foi nos dias de Noé, um profeta para o mundo inteiro. 15º lugar, são tipos de pessoas que não têm firmezas e posição e vivem para cima e para baixo, entrando e saindo de denominações, misturando as coisas paralelamente. 16º lugar, são aqueles tipos que ainda carregam bagagem denominacional e que ainda vivem atrás de montes, aguinhas bentas, culto de exorcismos e campanhas antibíblicas, e oba-oba, e festas, e assim por diante. Estas e outras, nas quais somam muitos motivos que levam a pessoa a dar as costas para a mensagem, embora tenha aceitado, mas não permaneceu, e o fato de ter saído ou voltado para o mundo, ou para a antiga filha da grande prostituta, ou até mesmo ficando parado em casa, revela a incredulidade que sempre teve na palavra. Eu pergunto, existe algo maior que Deus na sua vida, ou em algum sentido, que seja um motivo maior ou tão forte para deixá-lo, para deixar a Deus? Abandonar a mensagem e não seguir adiante com aqueles que estão caminhando com ela e prevaricar contra ela? Você está dando as costas para Deus, pois Ele é a mensagem para esta era. Amados e preciosos irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas querem as coisas da maneira dela, mas temos que assentar a maneira de Deus, a maneira provida de Deus. Deus apenas está trabalhando com o eleito. Nós, pregadores dessa mensagem, não pulverizamos as pessoas, não tratamos de colocar lã de ovelha nas pessoas, não fabricamos ovelha, de forma alguma, não ficamos dando tapinha nas costas, ou presenteando, ou fazendo ou abrindo circunstâncias para aquele ou aquela pessoa ficar na palavra, de forma alguma. Não, de jeito nenhum. Nós estamos vivendo no tempo em que a pessoa tem que ter sede de Deus. Nós temos que viver num tempo em que a pessoa deve ter fome de Deus. A salvação é individual. Se ela não quer nada com Deus, quem somos nós para ficar indo atrás, visitando e falando e mandando cartinha, e mandando e-mail, e mandando zap, e mandando mensagens, procurando saber e assim por diante, sendo que a própria pessoa não quer nada com Deus? Não, não. Deus só tem obrigação com aqueles que receberam a palavra para esse dia, sem se importar quais sejam as suas circunstâncias, sem se importar quais sejam as evidências, porque nem a morte, nem a vida,
nem a profundidade, nem a pobreza, nada, nem família, nem pai, nem mãe, nem igreja, nem pastor, nem colega, nem marido, nem esposa, nem filho pode separar um cristão revelado que acabou de aceitar a mensagem e foi batizado no nome do Jesus Cristo, pode separar ele da sua salvação e da sua revelação. Que Deus possa abençoar todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo e que haja uma inteira convicção e certeza na palavra para aqueles que continuam na palavra e não como aqueles que não continuaram e foram desertados por simples coisinhas, pessoas que saem da igreja por qualquer motivo ou lançam a mão por qualquer motivo e viram as costas para Deus. Isto é um sinal do prognóstico deste mundo da era de Laodiceia, que são vomitados da boca de Deus. Mas para aquele que tem crido, para aquele que tem aceitado, a pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornará a pedra de esquina. Mas para aqueles que creem, ela é uma rocha, ela é uma pedra de apoio. Que Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.